Hoje você vai aprender a criar os seus próprios visuais personalizados sem escrever uma linha de código no Power BI. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje vamos explorar sobre o Charticulator, um visual personalizado capaz de criar os seus próprios visuais. Essa ferramenta foi anunciada pela Microsoft na publicação oficial do blog do Power BI. Eu vou deixar todos esses links no primeiro comentário fixado abaixo. Além de ser um visual que pode ser importado no Power BI, ele também é uma ferramenta que pode ser utilizada diretamente no navegador, nesse site daqui, chamado charticulator.com. Você pode executá-lo por aqui, mas nós vamos executar primeiro lá no Power BI, porque ele tem total integração com todos os dados. E essa é uma ferramenta criada por uma equipe de pesquisadores da própria Microsoft em um projeto chamado Microsoft Research, utilizando essas linguagens, React, TypeScript, D3 e Hammer, para você não precisar escrever uma linha de código. Mas por que alguém iria querer criar os seus próprios visuais? Primeiro, pelo poder de customização, segundo, para utilizar algumas melhores práticas de visualização, e terceiro, porque talvez o visual não exista na loja de visuais da Microsoft. E o meu motivo é justamente esse. Na verdade, ele existe, mas eu quero criar um visual personalizado tirado desse livro daqui, Storytelling com Dados, especificamente na página 43. Eu não vou te mostrar o visual por aqui, na verdade eu já vou aqui para o Power BI para te mostrar na prática. Imagine essa situação, eu quero comparar vendas de 2 anos específicos entre várias categorias ou unidades de uma empresa. Eu posso escolher utilizar um gráfico de barras, como esse daqui, ou então um gráfico de barras empilhadas, utilizando apenas as suas proporções. Também poderia utilizar uma matriz, até aí tudo bem, mas existe um tipo de gráfico chamado dumbbell, que é esse daqui, onde podemos colocar o ponto inicial, que seria 2018, e qual foi a distância que ele percorreu para chegar nesse ponto final, que seria 2019. Uma comparação muito boa para verificarmos dois pontos em um gráfico e a sua variação. Mas você deve estar se perguntando que já existem esses gráficos aqui no Power BI. Por que eu iria querer fazer um do zero? Bom, esse gráfico, ele é exatamente esse Dumbbell Bar Chart by Nova Silva, e se clicarmos nesse i, eu tenho que pagar para utilizá-lo em produção, ou seja, no Power BI Serviço. Ele é mostrado completamente aqui no desktop, mas se formos publicar esse relatório, não conseguiremos utilizá-lo. E além desse, também existe outro, chamado Dumbbell Chart by Mac Software, que tem essa aparência daqui e ele é de graça, só que utiliza uma biblioteca extensa do R, onde eu tenho que instalar no meu computador, e eu também não gostei das customizações que temos aqui no painel de formato. Além desses motivos, muitos outros que eu não consigo customizá-lo do jeito que eu quero. Por isso eu vou utilizar o Charticulator para criarmos o nosso próprio Dumbbell Chart. Eu estou agora em um arquivo de Power BI em branco e nós temos alguns dados já inseridos aqui dentro de performance de unidades de uma empresa, com os anos de 2020 e 2021 e com suas quantidades. Eu quero fazer uma comparação do crescimento ou então do decréscimo da relação entre esse ano daqui de 2020 com 2021 para cada uma dessas unidades. Para isso, eu vou voltar aqui no relatório e eu escolhi fazer um processo específico para criarmos o nosso próprio visual, que foi o seguinte. Aqui em medidas, eu criei uma medida utilizando a Calculate da performance de 2020, filtrando apenas o ano de 2020, mostrando a sua quantidade. E o mesmo eu fiz com 2021, com esse filtro aplicado. Depois de fazer esse processo, poderia ter escolhido também outras vias, nós vamos importar o Charticulator finalmente no Power BI. Então aqui nos 3 pontinhos, vamos clicar em obter mais visuais, e aqui nessa janela, vamos pesquisar por Charticulator. Pressionei Enter e agora vamos adicioná-lo. O visual foi importado com sucesso, vou clicar em OK e ele já apareceu aqui do lado. Vamos clicar uma vez para inseri-lo aqui no nosso relatório. Vou colocá-lo para cima, expandir também um pouco. E agora eu vou inserir os dados que eu vou utilizar na sua criação, que vai ser a unidade, aqui na performance, e também essas duas medidas. Elas foram inseridas em links, eu vou colocar em Data, de dados, e pronto, com esses 3 campos, o próximo passo é clicar nesses 3 pontinhos e depois editar. Temos 2 opções aqui, eu posso importar de um template, e aqui você pode ver alguns deles, ou também podemos criar um novo gráfico do zero, e vai ser essa a minha escolha. Nós temos praticamente um programa dentro de outro programa, o Charticulator dentro do Power BI com várias opções de desenvolvimento.
Existem muitos conceitos novos aqui, eu recomendo que você leia atentamente e detalhadamente a documentação do Charticulator, caso queira explorar com mais profundidade. Você pode encontrá-la aqui no site oficial do Charticulator, clicando em Getting Started. E ele tem algumas terminologias muito importantes, até mesmo para essa aula, para já começarmos a aprender e você conseguir desenvolver esse visual junto comigo. O primeiro elemento é o mark, que seria um gráfico primitivo, por exemplo, um retângulo, uma linha, um texto, e nós vamos utilizá-lo nessa aula também. Temos o glyph, que é uma representação visual de apenas uma linha de dado. E é importante você entender essa frase que eu disse agora, porque é nele que vamos construir todo o visual. Eu vou voltar no Power BI para te mostrar que o glyph pode ser encontrado nessa parte aqui no Charticulator e os marks aqui em cima, onde temos retângulos, ícones, linhas, fontes e imagens. Isso mesmo, a gente pode colocar a nossa própria imagem dentro do visual personalizado. Mas agora vamos voltar para ler um pouco mais da terminologia. Temos o guide, que vai ser o elemento utilizado para posicionar os marks e os glyphs, e ele pode ser encontrado nessa parte daqui, em guides, que basicamente são os eixos que vemos aqui embaixo. Tá vendo que tem uma linha azul? Esses são eixos que vamos utilizar. E por fim, temos também o plot segment, que é o layout onde vamos distribuir todos esses elementos no nosso glyph. Voltando para o nosso Power BI, você pode ver o layout exatamente aqui em cima. Então eu posso colocar todos os elementos primitivos, que são esses marks, e posicioná-los de acordo com a orientação. Se eu quero colocá-lo na vertical, na horizontal, em um grid, packing, jitter e overlap e outras configurações. E agora chega de introdução e vamos logo criar o nosso primeiro visual. Eu vou começar colocando as legendas, e para isso eu vou clicar nesse ícone e escolher Column Names, porque eu quero que os nomes das colunas, entre aspas, sejam Performance 2020 e Performance 2021. E vou criar uma legenda por meio desses dois campos. Depois de clicar em Create Legend, elas aparecerão aqui do lado. Só para termos mais área para trabalhar, eu vou minimizar esses campos e as visualizações. Dessa forma, o Charticulator fica maior aqui no Power BI. Essa legenda está indo um pouco para fora da área do nosso visual, mas não tem problema, nós vamos ajustá-la depois. Cada elemento inserido aqui dentro do Charticulator pode ser configurado, e nós temos alguns painéis aqui em cima também. Eu vou minimizar todos eles para vermos com mais clareza. Nós temos o glyph, que você já viu, que é uma representação de uma linha de um visual, as layers, que são o que colocamos no nosso visual, então eu tenho um plot segment, que já veio inserido dentro do Charticulator, e um legend, que nós criamos agora. E toda vez que eu clico em uma dessas layers, eu posso definir os seus atributos, que são as suas formatações. Então, cliquei em Legend e aqui embaixo eu posso editar a fonte, o tamanho dela, a sua cor e também definir o alinhamento. Por exemplo, eu não quero uma orientação assim, empilhada, na verdade eu quero horizontal. Dessa forma, a nossa legenda pode ocupar menos espaço e eu também posso posicioná-la em outro local para ficar bem evidente para o meu usuário que nós temos esses dois campos. Além disso, vamos também clicar em Edit Scale Colors, porque eu não quero ficar com esse azul e azul mais escuro. Na Performance 2020, eu vou colocar uma cor mais clara, por exemplo, esse cinza. E na Performance 2021, vamos escolher esse azul daqui, um pouquinho mais claro do que o anterior. E agora eu vou fechar essa janela. Então você viu que existem layers e atributos. E agora vamos continuar explorando onde eu quero que você entenda sobre o glyph. Eu vou exibi-lo aqui em cima e agora eu vou desenhar um mark, que é uma representação primitiva de algum dado. Então eu vou tirar o zoom para você ver que nós temos uma grid específica e se eu colocar, por exemplo, esse retângulo e desenhá-lo aqui, olha o que vai acontecer no nosso gráfico. Então aqui nós temos uma representação de uma linha e ali a distribuição para a quantidade de pontos que eu tenho aqui em Fields. No caso, eu tenho todos esses pontos de unidades. Só que para fazer o Dumbbell Chart, eu não quero nessa disposição. Na verdade, quero horizontal. Então, nós podemos clicar aqui, nesse quadrado, e tá vendo que aparece essa janela em cima? Atualmente está como Stack X, mas eu posso mudar para Stack Y, onde todas essas colunas se transformarão em barras e serão dispostas horizontalmente. Mas parece que não deu certo, né? Isso aconteceu porque esse glyph está muito grande. Se diminuirmos um pouco a sua altura, olha só, agora vai aparecer exatamente a disposição daquelas nossas unidades. E nós temos todas elas distribuídas para a quantidade de pontos que eu tenho dentro dessa coluna. Esse retângulo que desenhamos utilizou exatamente esse layout que estamos vendo, onde a sua posição vai determinar exatamente o que vamos ver ali na esquerda. Você deve alinhar sempre os elementos nessas linhas que nós estamos vendo. Por exemplo, se eu arrastar um pouco mais essa barra mais para cima, vou diminuir a sua altura também, tá vendo que ela vai se encaixar melhor nessa parte do gráfico. Portanto, a nossa referência são essas duas linhas que temos verticalmente,
onde esse início daqui é a mesma coisa que o início do nosso visual e esse final é a mesma coisa que o final do visual. O nosso final parece que é, na verdade, aqui, mas se verificarmos nessa parte, está vendo que o visual realmente termina aqui. Se eu aumentar um pouco, podemos manusear essa área conforme nosso desejo, mas eu vou deixar aqui mesmo. Outra coisa que você precisa notar é que nós temos 3 linhas na horizontal, nesse caso que nós fizemos com o estaque Y. Essas 3 linhas vão determinar o seguinte: a primeira dessas 3 linhas, que é essa daqui que estamos vendo, vai determinar qual é o início do eixo, e logo em seguida os elementos que vamos inserir aqui. E essa de cima é como se fosse o teto, ou seja, nós desenhamos uma linha aqui no glyph e ele automaticamente reproduz ali na esquerda. Só que nós não queremos trabalhar com retângulo assim. Então eu vou deletá-lo com a tecla Delete mesmo, depois de selecionar, e vamos continuar determinando o nosso eixo, que será onde vamos colocar esses 2 campos. Para criar um eixo, nós vamos utilizar essa régua chamada Data Axis. Vou selecioná-la e agora, utilizando essas linhas do layout, eu vou nessa última linha que estamos vendo aqui e arrastar esse eixo até a última que estamos vendo vertical. No visual, apareceu um eixo aqui embaixo, só que por enquanto ele não tem valores. Sem problema, vamos colocar os nossos próprios. Eu vou trazer a performance e jogar em cima do Data Axis, soltando. Temos agora de 0 a 650 e vou fazer o mesmo com a performance de 2021 e soltei. Agora, se eu dou zoom, temos 2 pontos nesse gráfico que vai representar um average, e eu posso ver isso por causa dessa função utilizada, que é uma média da performance 2020 com 2021. Ele está utilizando um average aqui porque nós temos vários pontos no glyph, mas quando formos representar no visual, ele vai automaticamente distribuir para cada unidade que temos e não será uma média mais. Esses 2 valores no eixo vão orientar a proporção dos marks, que são os elementos primitivos que vamos inserir. E no caso do Dumbbell Chart, vamos colocar uma linha primeiro por meio desse ícone e eu vou posicionar exatamente aqui. Tá vendo que ele já reconhece que nós estamos posicionando a linha no average da performance 2020, aparece uma linha laranja. Então eu vou selecionar o botão do mouse e arrastar até a outra linha vertical que aparece laranja, que é identificada pelo average da performance de 2021. Quando eu faço isso, automaticamente já surgem essas linhas no nosso visual na proporção para cada unidade. Por enquanto nós não sabemos quais unidades eles se relacionam, mas já temos uma proporção definida e exatamente do jeito que eu precisava para um Dumbbell Chart. Podemos ajustar um pouco o layout aqui na esquerda. Por exemplo, essa linha está em cima da legenda, então eu posso reduzir um pouco o tamanho do nosso gráfico para a legenda não ficar dentro dele. Outro processo que nós podemos fazer é também editar esse eixo chamado Data Axis. Eu vou minimizar o glyph e também o Layers depois de selecionar o Data Axis. E agora aqui embaixo vamos definir a sua posição como Opposite. Desse jeito ele vai ficar para baixo. Vou clicar agora e temos ele embaixo. Continuando a criação do nosso visual, vou clicar em Glyph e agora dar um pouco mais de zoom aqui para criarmos as bolinhas do Dumbbell Chart no início e no fim dessa linha. Para criá-las, eu vou utilizar esses símbolos. Então cliquei uma vez e vou depois selecionar em cima dessa linha. Tá vendo que ele já identifica esse ponto e especificamente já coloca no meu visual. E olha que interessante, ele colocou uma bolinha na direita. Será que isso está certo? Eu já conheço os meus dados e eu sei que teve uma unidade que teve um decréscimo, ou seja, ela vendeu menos em 2021 e mais em 2020. Ele consegue identificar isso automaticamente por causa desse ponto que temos no glyph, onde indica 2020. Mas eu também poderia alterar a cor dessa bolinha para ficar exatamente com esse cinza que temos na legenda de 2020. E podemos fazer isso. Foi para isso que criamos esses scales com as legendas. Então vamos selecionar a bolinha, que é um símbolo, e nos seus atributos, aqui em Fill, vamos arrastar esse Mapping Options para dentro de Fill. Quando soltarmos, ela vai ficar automaticamente cinza, ou seja, como a nossa legenda. Vamos criar a próxima bolinha, que vai ser de 2021, então cliquei em símbolo, no final dessa linha, em Fill, vamos arrastar um Mapping Options para o Fill, só que ambas ficaram na cor cinza. Mas podemos alterar aqui embaixo, nessa segunda bolinha que está selecionada, em Fill, eu vou selecionar agora 2021. E praticamente já temos o nosso Dumbbell Chart funcionando. Só precisamos adicionar algumas labels aqui do lado, que vai identificar cada uma das unidades correspondentes para esses pontos. Então vamos fazer isso agora. Eu vou tirar esse zoom, depois fazemos outras formatações aqui no Dumbbell. Vou posicionar mais para a esquerda porque eu quero colocar o eixo das unidades aqui. E para isso nós também vamos utilizar um elemento primitivo chamado Text. Então cliquei, agora eu vou dar um zoom aqui na esquerda e posicionar o texto.
ele foi inserido para fora do visual. Isso porque o nosso visual começa aqui. Então eu posso reduzir um pouco esse eixo mais para a direita e o texto pode ficar mais para cá. Agora sim, temos todos os textos dentro do nosso visual. Outra coisa que eu noto também é que o texto não está alinhado com essas bolinhas. Tá vendo que esse texto corresponde a esse elemento de cima, só que ele está mais para baixo. E isso aconteceu porque o texto está em cima dessa linha tracejada, que é o nosso eixo. Então eu quero posicionar esse texto exatamente nessa linha daqui, onde nós temos lá na direita a representação gráfica dos dados. Então eu vou arrastar aqui e vamos posicioná-lo mais para cima. Agora sim, tá vendo que o texto está alinhado com as bolinhas. Para colocar cada uma das unidades distribuídas, olha que fácil. Eu vou selecionar a unidades e arrastar para cima de texto. Fica observando o gráfico lá na esquerda. Automaticamente temos os seus nomes exibidos, e isso é simplesmente incrível. A formatação desses campos pode ser melhorada. Por exemplo, parece que todas essas unidades estão centralizadas. Então eu vou diminuir o glyph, aumentar as layers, selecionar o text, e agora em atributos, eu quero que elas fiquem nessa posição, alinhado à direita. Aqui no gráfico, o Albuquerque ficou para fora, então eu posso reduzir um pouco esse eixo, e pronto, resolvemos o problema. Cada mudança que você faz nesses posicionamentos pode influenciar no seu gráfico. Por exemplo, aqui nessa bolinha eu vejo que ele não começa no eixo 0 e nós não temos valores negativos nessa base de dados. Portanto, alguma alteração que eu fiz no processo de desenvolvimento resultou nessa bolinha para fora. Então vamos clicar em Glyph novamente e ao invés de ajustar esse eixo dessa forma, eu vou deixá-lo lá na esquerda e vou escolher, na verdade, alterar a posição do Albuquerque. Ao invés de alterar o eixo, poderíamos ter feito simplesmente uma alteração aqui dentro e depois ajustando esse Albuquerque para ficar alinhado com os nossos dados. Se você quiser formatar um pouco mais esse gráfico para ficar mais bonito, poderíamos também investir mais tempo nisso. Eu vou fazer rapidamente aqui uma configuração sem preciosismo, mas lembrando que daria para deixar muito melhor com muito mais tempo. Eu vou diminuir esse glyph, selecionar o text e ao invés de aparecer na letra preta, vamos colocar um cinza para ficar mais escuro e chamar menos atenção. A posição ali eu vi que mudou, vou posicioná-lo novamente alinhado à direita e vou fazer o mesmo procedimento nesse eixo de baixo. Vou selecionar o Data Axis e agora, para formatá-lo, essas configurações estarão nesses 3 pontinhos. Eu posso alterar o Line Color e o Tick Color, que são esses pontinhos aqui depois para direcionar para o número. Então, no Line Color, vamos colocar também um cinza para chamar menos atenção e no Tick a mesma cor. Agora, se eu tiro, tá vendo que tá muito menos evidente em relação ao que realmente importa, que são os campos. Essas bolinhas também poderiam ser aumentadas. Então, aqui no símbolo 1, no Size, vamos colocar 110. E agora, selecionar o símbolo 2 e também colocar 110. Na linha que divide as duas bolinhas, que é essa line 1, também podemos alterar. Eu vou colocar uma cor azul. Talvez essa daqui. E daria para fazer várias outras configurações para deixar esse visual muito mais bonito, mas vamos parar por aqui. A última alteração que vamos fazer antes de salvar todas essas execuções será classificar esses dados. E para isso eu vou selecionar esse campo e depois em Default vamos ordenar, por exemplo, por Performance 2021. Dessa forma fica mais fácil de ler todos esses dados. E para finalizar todo o processo, vamos clicar em Save e voltar para o Power BI. Só que eu notei uma coisa no meu gráfico. Tá vendo que todos esses textos ficaram no centro? Isso é uma configuração do Glyph. Então, se acontecer isso com você, você vai clicar aqui em Glyph novamente e expandir. Tá vendo que o texto ele está exatamente no meio da nossa bolinha. Então, essa bolinha verde vai ficar aí e eu vou arrastar apenas o texto Albuquerque mais para a direita até irmos para fora do nosso eixo. Então eu tenho essas linhas e eu quero que o Albuquerque fique exatamente nessa parte. Então vou arrastar um pouco, selecionar, um pouquinho mais. O que nós fizemos foi posicionar corretamente o texto aqui na esquerda, de acordo com o elemento que ele está referenciado, que é mais ou menos nessa posição. Eu vou também ajustar a nossa legenda aqui na direita, então vou selecionar a bolinha para ficar mais no centro. E agora vou clicar em Save. Poderíamos também ajustar a área do gráfico, mas vamos finalizar por aqui, porque essa aula já está ficando muito longa. Voltar ao relatório e temos o nosso visual pronto para ser utilizado. Eu vou posicioná-lo no Power BI, onde eu quero que ele fique, que é aqui em cima, um pouquinho mais para a direita, e assim tá bom. E agora eu vou colocar um segmentador de dados para possibilitar o filtro dessas unidades. Então vou expandir de volta as minhas visualizações e os campos, e depois em segmentação de dados, vou posicionar mais para a direita, minimizar um pouco
E em Performance, vou trazer as unidades para o campo. E agora eu posso filtrar e fazer a análise que eu quero, porque esse visual está totalmente responsivo. Isso não é apenas uma imagem. Nós podemos clicar e fazer alterações e filtros em outros gráficos que estiverem nessa página também. Inclusive, se eu selecionar várias unidades aqui, também teremos à sua disposição exatamente aquilo que selecionamos. E acabamos de criar o nosso próprio Dumbbell Chart no Power BI por meio do Charticulator. Mas antes de finalizarmos essa aula, eu também quero te mostrar uma alternativa de execução. Se você quisesse, poderia ter construído tudo isso na própria interface do Charticulator lá no site deles. Vamos para o meu navegador, pressionei Alt Tab, estou agora no charticulator.com, onde eu fiz uma representação novamente desse Dumbbell Chart. A interface tem algumas posições diferentes do Power BI, por exemplo, aqui nós temos o glyph na esquerda, no Power BI na direita, os fields, os elementos aqui em cima também são diferentes, mas no mais é praticamente igual. O que eu quero te mostrar, na verdade, é uma funcionalidade adicional quando você faz diretamente do charticulator.com, que é isso daqui. Eu vou clicar em cima de Microsoft Charticulator, nesse logotipo, e aqui embaixo temos o Save As, onde você pode salvar na nuvem para desenvolver esse visual depois aqui, e também em Export. Podemos exportar como uma imagem, um HTML, um Charticulator Template, para depois você importar novamente ou passar para outras pessoas, e também um Power BI Custom Visual. Eu selecionei essa parte e nós temos todas as configurações de um visual personalizado no Power BI. É isso mesmo, você pode desenvolver e depois passar esse arquivo para outras pessoas também utilizar. Embaixo temos algumas configurações, todos os visuais que serão expostos nesse visual personalizado, se eu quero permitir drill down ou não, e também determinar o nome desse visual. Então vou colocar Dumbbell DataB, mais abaixo na descrição vou colocar o mesmo processo, e em Author Name vou colocar Karine Lago, poderia colocar o meu e-mail, inclusive colocar um ícone específico que vai aparecer lá naquela lista de visuais. Por exemplo, eu vou selecionar um logotipo da DataB, que será um ícone bem pequenininho que nós já temos exportado aqui, esse 16 por 16. Vou clicar em abrir. Nesse momento eu não vou ser perfeccionista em relação a essa proporção do logotipo, vou simplesmente clicar em Power BI Custom Visual e agora temos a exportação desse visual em .pbi.vis. Se eu for para o meu desktop, ele está aqui e posso passar esse arquivo para quem quiser utilizar o gráfico que eu criei. Inclusive importar no meu próprio Power BI. Então para isso, vamos voltar aqui, clicar nos 3 pontinhos, importar um visual de um arquivo, importar. E agora eu vou selecionar aqui na minha área de trabalho o Dumbbell DataB. Vou clicar em abrir, ok, e ele vai aparecer aqui embaixo. Incrível, né? E você pode criar os seus próprios visuais e compartilhar com as pessoas da sua empresa. Nessa aula, que foi extensa, exploramos um pouco sobre o Charticulator. Existem muitas outras aplicações e detalhes que poderíamos abordar, mas ficaria extremamente longo. Vamos deixar isso para as próximas aulas. Espero que você tenha gostado de aprender essa funcionalidade. Se sim, compartilhe esse vídeo com seus colegas, clique no botão de like para propagá-lo para outras pessoas também aprenderem, se inscreva no canal e nos vemos nas próximas aulas. Um grande abraço e tchau, tchau!